Livro Jesus Cristo, Vida da Alma, Dom Columba Marmion. Capítulo 5. A Igreja, Corpo Místico de Cristo. O mistério da Igreja é inseparável do mistério de Cristo, um só. Nas conferências anteriores, procurei mostrar-vos de que modo Nosso Senhor é tudo para nós. Foi escolhido pelo Pai para ser, no seu estado de Filho de Deus e nas suas virtudes, o modelo único da nossa santidade. Pela sua vida, paixão e morte, mereceu ser constituído para sempre o dispensador universal para nós de toda a graça. É dele que deriva toda a graça e flui toda a vida divina para as nossas almas. São Paulo diz-nos que Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e o constituiu cabeça sobre toda a Igreja, que é o seu corpo e a sua consumação. Por estas palavras, em que fala da Igreja, o apóstolo define a economia do mistério de Cristo. Esse mistério só o compreenderemos bem se seguirmos São Paulo na sua exposição. Com efeito, não podemos conceber Jesus Cristo sem a Igreja. Em toda a sua vida, em todos os seus atos, Jesus tem em vista unicamente a glória do Pai, mas a obra-prima por meio da qual deve procurar esta glória é a Igreja. Jesus Cristo veio ao mundo para criar e constituir a Igreja. É a obra em que remata toda a sua existência e que consolida pela sua paixão e morte. O amor ao Pai levou Jesus Cristo ao Monte Calvário, mas foi para aí formar a Igreja e fazer dela, purificando-a, por amor, no seu divino sangue, esposa sem mancha e imaculada. É o que nos diz São Paulo. Vejamos, pois, o que é, para o grande apóstolo, essa Igreja, cujo nome aflui tantas vezes a sua pena, que é inseparável do nome de Cristo. Podemos considerar a Igreja sob dois aspectos: como sociedade visível, hierárquica, fundada por Cristo para continuar neste mundo a sua missão santificadora. Esse organismo visível é animado pelo Espírito Santo. Considerada sob esse aspecto, disse que a Igreja é o corpo místico de Cristo. Mas podemos considerar também a alma da Igreja, isto é, o Espírito Santo na sua união com as almas pela graça e pela caridade. A união com a alma da Igreja, isto é, com o Espírito Santo, pela graça santificante e pelo amor, é muito mais importante do que a união com o corpo da Igreja, quer dizer, do que a incorporação neste organismo. É unicamente pela incorporação nessa sociedade visível que as almas entram na participação dos bens e dos privilégios que derivam da união com a alma da Igreja. A Igreja, sociedade fundada sobre os apóstolos, depositária da doutrina e autoridade de Jesus, dispensadora dos seus sacramentos, continuadora da sua obra de religião. Só pela Igreja se vai a Cristo. Citei-vos acima o testemunho dado por São Pedro em nome dos outros discípulos à divindade de Jesus. Sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, diz Jesus, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te darei as chaves do reino dos céus. Deveis notar que se trata apenas de uma promessa, em recompensa da homenagem prestada pelo apóstolo à divindade do Mestre. Depois da ressurreição, achando-se Jesus de novo no meio dos discípulos, diz a Pedro: Tu me amas? E o apóstolo responde: Sim, Senhor, eu te amo. E nosso Senhor diz-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Por 3 vezes repete Cristo a mesma pergunta, e a cada resposta de Pedro, investe-o, a ele e aos seus sucessores, como chefes visíveis de todo o seu rebanho, dos cordeiros e das ovelhas.
Esta investidura realizou-se só depois de Pedro, por um tríplice ato de amor, ter pagado a sua tríplice apostasia. Jesus reclamava do apóstolo um testemunho da sua divindade, antes de realizar a promessa que fizera de fundar sobre ele a sua igreja. É indispensável explicar-vos como esta sociedade, estabelecida por Jesus Cristo sobre Pedro e os apóstolos, para manter a vida sobrenatural nas almas, se organizou, desenvolveu e espalhou-se pelo mundo. O que devemos não esquecer é que ela é, neste mundo, a continuadora da missão de Jesus pela sua doutrina, pela sua jurisdição, pelos sacramentos e pelo culto. Pela sua doutrina, que conserva intacta e integral através de uma tradição viva e ininterrupta, pela sua jurisdição, em virtude da qual tem autoridade para nos dirigir em nome de Cristo, pelos sacramentos aos quais nos conduz às fontes da graça que o seu divino fundador instituiu, e pelo culto que organiza para prestar glória e honra a Jesus Cristo e ao Pai. De que modo é a Igreja, pela sua doutrina e jurisdição, a continuadora de Cristo? Quando Jesus veio ao mundo, o único meio de ir ao Pai era submeter-se ao Filho. No princípio da vida pública do Salvador, o Eterno Pai apresenta o seu Filho aos judeus e diz-lhes: Ouvi-o, pois é o meu Filho único. Eu o envio para vos revelar os segredos da minha vida divina e as minhas vontades. Mas, depois da ascensão, Jesus Cristo deixou na terra a sua igreja. E esta igreja é no meio de nós, como que a continuação da encarnação. Esta igreja, isto é, o soberano pontífice e os bispos, com os pastores que lhe estão sujeitos, fala-nos com toda a autoridade infalível do próprio Jesus Cristo. Enquanto estava na terra, Jesus Cristo tinha em si a infalibilidade. Eu sou a verdade, eu sou a luz. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Antes de nos deixar, entregou os seus poderes à igreja. Assim como meu Pai me enviou, assim eu os envio. O que vos ouve, a mim ouve, e o que vos despreza, a mim despreza, e despreza aquele que me enviou. Assim como recebi a minha doutrina do Pai, assim a doutrina que vós ensinais, a recebeis de mim. Quem aceita essa doutrina, aceita a minha doutrina, que é a do meu Pai. Quem a despreza, seja em que grau ou medida for, despreza a minha doutrina, despreza-me a mim, despreza o meu Pai. Vede, pois, esta igreja, dotada de todo o poder, de toda a autoridade infalível de Cristo, e sabei que o único meio de ir ao Pai é a submissão absoluta de todo o vosso ser, inteligência, vontade, energias, a esta igreja. O cristianismo, na sua verdadeira expressão, só existe mediante esta submissão absoluta à doutrina e às leis da igreja. É esta submissão à igreja o que distingue propriamente o católico do protestante. Este poderá, por exemplo, crer na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Mas, se o crê, é porque, por seus próprios esforços e luzes pessoais, achou esta doutrina na Escritura e na tradição. O católico, esse crê porque a Igreja, que faz as vezes de Jesus Cristo, o ensina. Ambos creem na mesma verdade, mas a maneira de crer é diferente. O protestante não se submete a autoridade alguma. Depende unicamente de si. Já o católico aceita a Cristo com tudo o que ele ensinou e fundou. Praticamente o cristianismo é a submissão a Cristo, na pessoa do soberano pontífice e dos pastores que estão em comunhão com ele. Submissão da inteligência aos seus ensinamentos. Submissão da vontade às suas ordens. Esse caminho é seguro, porque nosso Senhor está com os seus apóstolos até a consumação dos séculos. E ele
rogou por Pedro e seus sucessores para que sua fé não desfalecesse. Órgão de Jesus Cristo na sua doutrina, a Igreja é também a continuação viva da sua mediação. É certo, como vos disse, que Jesus Cristo, depois da sua morte, já não pode merecer, mas está sempre vivo a interceder por nós junto do Pai. Disse-vos também que foi sobretudo pela instituição dos sacramentos que ele quis estabelecer o meio de nos aplicar, depois da ascensão, os seus merecimentos e conferir-nos a sua graça. Mas onde encontrar os sacramentos? Na Igreja. Foi à Igreja que Nosso Senhor os confiou. Ide, disse aos apóstolos e seus sucessores, no momento de subir ao céu, ensinai todos os povos e batizai-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Comunica-lhes o poder de perdoar ou não os pecados. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, os serão retidos. Confia-lhes a missão de renovar, em seu nome e em sua memória, o sacrifício do seu corpo e do seu sangue. Quereis fazer parte da família de Deus, admitidos no número dos seus filhos e incorporados em Cristo? Recorrei à Igreja. O seu batismo é a porta por onde é difícil passar, não há outra. Para obter o perdão das nossas faltas, é à Igreja que temos de recorrer. Se quisermos receber o alimento das nossas almas, temos de o pedir aos ministros que receberam pelo sacramento da ordem o poder sagrado de nos dar o pão da vida. E a união entre batizados, do homem e da mulher, se não for abençoada pela Igreja, é criminosa. Portanto, é a Igreja quem guarda os meios oficiais instituídos por Jesus, as fontes de graça que Ele fez jorrar para nós. É nela que os encontramos, porque foi a ela que Jesus Cristo os entregou. Finalmente, Nosso Senhor confiou à Igreja a missão de continuar neste mundo a sua obra de religião. Jesus Cristo oferecia na terra um cântico perfeito de louvor ao Pai. A sua alma contemplava incessantemente as perfeições divinas, e desta contemplação nasciam uma adoração e um louvor contínuos à glória do Pai. Pela sua encarnação, Jesus Cristo associa, em princípio, a humanidade inteira à obra deste louvor. Ao deixar-nos, confia à Igreja o encargo de perpetuar, em seu nome, este louvor ao Pai. Em torno do sacrifício da missa, centro de toda a nossa religião, a Igreja organiza o culto público que só ela tem o direito de oferecer em nome de Jesus Cristo, seu esposo. Institui um conjunto de orações, de fórmulas, de cânticos, a emoldurar o seu sacrifício. Distribui pelo ano, fora, a celebração dos mistérios do seu divino esposo, de modo que os seus filhos possam, cada ano, reviver esses mistérios, dar graças a Jesus Cristo e ao Pai, e receber a vida divina que nos foi obtida por estes mistérios vividos primeiramente por Jesus. Todo o seu culto se resume em Cristo, e apoiando-se nas satisfações infinitas de Jesus, na sua qualidade de mediador universal e sempre vivo, que a Igreja termina todas as suas súplicas, e é também através de Jesus Cristo que toda a adoração e todo o louvor da Igreja sobem ao Eterno Pai e são recebidos no santuário da Santíssima Trindade. Tal é o modo como a Igreja, fundada por Jesus, continua neste mundo a sua obra divina. A Igreja é a depositária autêntica da doutrina e da lei de Cristo, a dispensadora de suas graças no meio dos homens. Finalmente, a esposa, que, em nome de Cristo, oferece a Deus por todos os seus filhos o louvor perfeito. E assim, a Igreja está de tal modo unida a Cristo, possui em tal abundância os seus tesouros, que se pode dizer que ela é Cristo vivo através dos séculos. Cristo veio ao mundo,
não só para aqueles que naquela época habitavam na Palestina, mas para todos os homens de todos os tempos. Quando privou os homens da sua presença sensível, deu-lhes a Igreja, com a sua doutrina, a sua jurisdição, os seus sacramentos, o seu culto, como outro Ele mesmo. É na Igreja que encontramos a Cristo. Ninguém vai ao Pai, e no ir ao Pai consiste a salvação e a santidade, senão por Cristo. Mas conservai bem na vossa memória esta verdade capital. Ninguém vai a Cristo, senão pela Igreja. Não pertencemos a Cristo, se não pertencermos, de fato ou de desejo, à Igreja. Não vivemos a vida de Cristo, senão na unidade da Igreja. Verdade que põe em relevo o caráter particular da visibilidade da Igreja. Deus quer guiar-nos pelos homens. Importância desta economia sobrenatural que resulta da encarnação. Glorifica a Jesus, exercita a nossa fé, os nossos deveres para com a Igreja. Esta sociedade, como sabeis, é visível. Na sua hierarquia, é constituída pelo Sumo Pontífice, sucessor de São Pedro, pelos bispos e pelos pastores, que, unidos ao Vigário de Cristo e aos bispos, exercem, em nome de Cristo, a sua jurisdição sobre nós. Pois é por intermédio dos homens que Jesus Cristo nos guia e nos santifica. Há nisto uma verdade profunda que deve ocupar por uns momentos a nossa atenção. Desde a encarnação, Deus, nas suas relações conosco, serve-se dos homens. Refiro-me à economia normal, regular, não às exceções, pelas quais Deus salvaguarda o seu soberano domínio, nisto como em tudo mais. Por exemplo, Deus podia revelar-nos diretamente o que devemos fazer para chegar até Ele. Não o faz, não é esse o seu caminho. Manda-nos a um homem, infalível sem dúvida em matéria de fé, mas afinal, um homem como nós, de quem devemos receber esta doutrina. Alguém comete um pecado, ajoelha-se diante de Deus, chora, faz toda espécie de penitência. Deus diz-lhe: muito bem, mas se queres obter o perdão, vai ajoelhar aos pés de um homem, que o meu filho constituiu seu ministro, e confessa-lhe o teu pecado. Sem confissão feita a este homem, não há perdão. A contrição mais viva e mais profunda, as penitências mais dolorosas, não são suficientes para apagar um só pecado mortal, se não tivermos a intenção de nos submeter a esta humilhação, de confessar a nossa falta a um homem que faz as vezes de Cristo. Tal é a economia sobrenatural. Desde toda a eternidade, o pensamento divino fixou-se na encarnação. E desde que seu Filho uniu a si a humanidade, e encarnando salvou o mundo, Deus quer que a graça se derrame no mundo por intermédio de homens, fracos como nós. É isso um prolongamento, uma extensão da encarnação. Deus aproximou-se de nós na pessoa de seu Filho feito homem, e desde então é pelos membros do seu Filho que ele continua a pôr-se em comunicação com as nossas almas. Com isso, Deus quer, para assim dizer, exaltar o seu Filho, referindo tudo à sua encarnação, e fazendo depender dela, tão visivelmente, até o fim dos tempos, toda a economia da nossa salvação e da nossa santificação. Mas esta economia estabeleceu-se também para nos fazer viver da fé. É que há na Igreja um duplo elemento, um elemento humano e um elemento divino. O elemento humano é a fragilidade dos homens que recebem de Jesus Cristo o poder de nos dirigir. Vede São Pedro, como era fraco. No primeiro dia da sua ordenação sacerdotal, renega o Mestre, a voz de uma criada. Nosso Senhor conhecia bem essa fragilidade.
porquanto, depois da ressurreição, exige do seu apóstolo um tríplice protesto de amor em lembrança da tríplice apostasia. E, no entanto, é sobre ele que Jesus Cristo funda a sua igreja. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Os sucessores de Pedro são fracos. A infalibilidade que possuem em matéria de fé não lhes dá o privilégio de não pecar. Não podia nosso Senhor ter-lhes conferido a impecabilidade? Certamente, mas não quis. Quis que a nossa fé se exercitasse. Como? Por meio do elemento humano. A alma fiel discerne o elemento divino. A indefectibilidade da doutrina, guardada através dos séculos, e apesar de todos os ataques das heresias e dos cismas, a unidade desta mesma doutrina, conservada pelo magistério infalível, a santidade heróica e ininterrupta que se manifesta de tantos modos nesta igreja, a contínua sucessão pela qual, de elo em elo, a igreja dos nossos dias se encadeia aos fundamentos estabelecidos pelos apóstolos. A força de expansão universal que a caracteriza. Tudo isso são outros tantos sinais certos pelos quais reconhecemos que nosso Senhor está com a sua igreja até o fim dos séculos. Tenhamos, pois, grande confiança nesta igreja que Jesus nos deixou. Ela é outro Cristo. Temos a alegria de pertencer a Cristo, pertencendo a esta sociedade una, católica e romana. Devemos regozijar-nos e dar graças a Deus por nos ter feito entrar no reino do seu amado Filho. Não é uma segurança enorme podermos, pela nossa incorporação na Igreja, aurir a graça e a vida nas suas fontes autênticas e oficiais? Além disso, prestemos àqueles que têm jurisdição sobre nós a obediência que Jesus Cristo de nós exige. Essa submissão da nossa inteligência e da nossa vontade deve ser prestada a Cristo na pessoa de um homem. Aliás, Deus não a aceita. Prestemos àqueles que nos governam, antes de todos, ao soberano pontífice, vigário de Cristo, aos bispos que estão unidos a ele e possuem a luz do Espírito Santo para nos guiar. Aquela submissão interior, reverência filial, obediência prática, que fazem de nós verdadeiros filhos da Igreja. A Igreja é a esposa de Cristo, é a nossa mãe. Devemos amá-la, porque nos leva a Cristo e nos une a Ele. Devemos amar e venerar a sua doutrina, porque é a doutrina de Jesus Cristo. Devemos amar a sua oração e associar-nos a ela, porque é a própria oração da esposa de Cristo e não há outra mais segura para nós, nem mais agradável a nosso Senhor. Numa palavra, devemos consagrar à Igreja e a tudo o que dela nos vem toda a nossa dedicação, como faríamos ao próprio Jesus e a tudo o que nos viesse dele, se o tivéssemos podido acompanhar durante a sua vida terrestre. Tal é a Igreja como sociedade visível. São Paulo compara a um edifício construído sobre os apóstolos, e cuja pedra angular é o próprio Cristo. Vivemos nesta casa de Deus, não como estrangeiros ou hóspedes de passagem, mas como concidadãos dos santos, membros da família de Deus. É em Jesus Cristo que todo edifício bem ordenado se levanta, para formar um templo santo no Senhor. A Igreja, corpo místico. Jesus Cristo é a cabeça, porque tem toda a primazia. Intensidade desta união. Somos Cristo, todos um em Cristo. Permanecer unidos a Jesus e uns com os outros pela caridade. A outra imagem de que São Paulo se serve frequentemente, imagem mais expressiva por ser tirada da própria vida e, sobretudo, por nos dar uma concepção mais profunda da Igreja e que exprime as relações íntimas que existem entre ela e Jesus Cristo. Estas relações resumem-se nesta frase do apóstolo:
A Igreja é um corpo de que Jesus Cristo é a cabeça. Ao falar da Igreja como sociedade visível e hierárquica, São Paulo diz-nos que Jesus Cristo, ao fundar esta sociedade, instituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros, finalmente, doutores e pastores. E com que fim? Para que, diz ele, trabalhem no aperfeiçoamento dos santos, nas funções do ministério, na edificação do corpo de Cristo. E isto até ao dia em que tivermos chegado todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, à medida da idade da plenitude de Cristo. O que significam estas palavras? Formamos com Cristo um corpo que se vai desenvolvendo até atingir a sua plena perfeição. Já se vê, não se trata aqui do corpo natural, físico, de Cristo, nascido da Virgem Maria. Este corpo atingiu há muito seu completo desenvolvimento. Desde o momento em que saiu vivo e glorioso do túmulo, o corpo de Cristo não mais é suscetível ao aumento, pois possui a plenitude de perfeição que lhe compete. Mas, de São Paulo, há outro corpo que Jesus Cristo vai preparando no decorrer dos séculos. Este corpo é a Igreja. São as almas que, pela graça, vivem da vida de Cristo. Constituem todas, com Cristo, um só corpo, um corpo místico, cuja cabeça é Cristo. Jesus Cristo forma-se em nós. Devemos crescer nele. Esta ideia é muito querida do grande apóstolo, que a põe em relevo, comparando a união de Cristo e da Igreja com a que existe no organismo humano entre a cabeça e o corpo. Escutai-o. Assim como em um corpo temos muitos membros, assim nós, ainda que muitos, somos um só corpo em Jesus Cristo. A Igreja é o corpo e Jesus Cristo a cabeça. Em outro lugar, chama a Igreja o complemento de Cristo. Como os membros são o complemento do organismo. E conclui: vós todos sois um em Jesus Cristo. A Igreja forma, portanto, com Cristo, um só ser, conforme a bela expressão de Santo Agostinho, eco fiel de São Paulo. Jesus Cristo não se pode conceber plenamente sem a Igreja. São inseparáveis, como a cabeça é inseparável do corpo. Jesus Cristo e a Igreja formam um só ser coletivo, o Cristo total. Por que razão é Jesus Cristo a cabeça, o chefe da Igreja? Porque tem a primazia. Primazia de honra em primeiro lugar. Deus deu a seu Filho um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Foi-me dado pelo Pai todo o poder, mas, sobretudo, primazia de vida. De influxo interior. Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e constituiu cabeça sobre toda a Igreja. Todos nós somos chamados a viver a vida de Cristo, mas é dele que todos nós a devemos receber. Jesus Cristo já vos disse, mereceu, por sua morte, essa primazia, este poder supremo de dar toda a graça a todo homem que vem a este mundo. Exerce uma primazia de influxo divino, sendo para todas as almas, em graus diferentes, a fonte única da graça que as faz viver. Jesus Cristo, diz São Tomás, recebeu a plenitude da graça, não só a título individual, mas como chefe da Igreja. Jesus Cristo, é certo, distribui de forma desigual às almas os tesouros das suas graças, mas, acrescenta São Tomás, é para que desta mesma graduação resultem a beleza e a perfeição da Igreja, seu corpo místico. É o pensamento de São Paulo. Depois de ter dito que a graça foi dada a cada um, segundo a medida do dom de Cristo, o apóstolo enumera diferentes graças que ornam as almas e termina dizendo que elas são dadas para a edificação do corpo de Cristo. Há diversidade entre os membros,
mas esta mesma variedade concorre para a harmonia da unidade. Jesus Cristo é, pois, nosso chefe, e a Igreja forma com ele um só corpo místico, de que ele é a cabeça. E esta união entre Cristo e os seus membros é tal que vai até a unidade. Tocar na Igreja, nas almas que pelo batismo e pela vida da graça são os membros da Igreja, é tocar no próprio Cristo. Vede São Paulo, quando perseguia a Igreja, ia à cidade de Damasco para prender os cristãos. No caminho é derrubado do cavalo e ouve uma voz que lhe diz: Saulo, por que me persegues? Ele responde: Quem sois, Senhor? E o Senhor diz-lhe: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Notai que Jesus Cristo não diz: Por que persegues os meus discípulos? O que podia ter dito com toda a verdade, pois Jesus tinha subido ao céu e São Paulo procurava apenas os cristãos. Mas diz: Por que me persegues? É a mim que persegues. Por que fala Jesus Cristo deste modo? Porque os discípulos lhe pertencem como coisa sua, porque a sociedade dos cristãos forma o seu corpo místico, e perseguir as almas que creem em Jesus Cristo é perseguir o próprio Cristo. Quão bem compreendeu São Paulo esta doutrina? Com que energia a expôs e como é expressivo? Ninguém, diz ele, odiou jamais a sua carne. Antes a nutre e trata como Cristo faz com a Igreja, porque nós somos membros do seu corpo, formados da sua carne e dos seus ossos. E porque estamos unidos tão estreitamente a Cristo, formando com ele um só e único corpo místico, Jesus Cristo quis que toda a sua obra fosse nossa. Eis uma verdade profunda, que devemos ter sempre diante dos olhos. Como vos disse, toda a humanidade recuperou, na pessoa do Verbo encarnado, constituído chefe do gênero humano, a amizade de Deus. São Tomás escreve que por causa da identificação estabelecida entre Jesus Cristo e nós, desde o momento da encarnação, o fato de Cristo ter sofrido voluntariamente, em vez de nós, e em nosso nome, constitui um bem tão grande que, por ter achado este bem na natureza humana, Deus, aplacado, esquece todas as ofensas daqueles que se unem a Cristo. As satisfações e os merecimentos de Cristo tornaram-se nossos. Desde esse momento, ficamos indissoluvelmente associados a Cristo. No pensamento do Pai Celeste, somos um com Cristo. Deus, diz São Paulo, é rico em misericórdia, porque este, estando nós mortos pelo pecado, vivificou-nos com Cristo, ressuscitou-nos nele e com ele, e fez-nos assentar nos céus juntamente com ele, para mostrar nos séculos futuros as abundantes riquezas da sua graça em Jesus Cristo. Em uma palavra, faz-nos viver com Cristo, em Cristo para nos fazer seus co-herdeiros. O Pai, nos seus pensamentos, não nos separa de seu Cristo. São Tomás diz que é por um mesmo ato de sabedoria divina que Cristo e nós fomos predestinados. O Pai faz de todos os discípulos de Cristo que creem nele e vivem da sua graça um mesmo e único objeto de complacência. É o próprio nosso Senhor quem diz: Meu Pai ama-vos, porque vós me amais, e credes que eu sou o seu Filho. Por isso, de São Paulo, Jesus Cristo, cuja vontade estava tão intimamente unida do Pai, entregou-se à morte pela sua Igreja. Como a Igreja devia formar com ele um só corpo místico, entregou-se por ela, para que este corpo fosse glorioso, sem ruga, sem mancha, santo e imaculado. E depois de a ter resgatado, deu-lhe tudo. Oh, se tivéssemos fé nestas verdades, se compreendêssemos o que representa para nós termos entrado pelo batismo na Igreja e sermos pela graça membros do corpo místico de Cristo.
Felicitemo-nos, desfaçamo-nos em ações de graças, exclama Santo Agostinho, tornando-nos nós não só cristãos, mas o próprio Cristo. Compreendeis, irmãos, a graça de Deus sobre nós? Admiremos, trememos de alegria, tornamo-nos Cristo. Ele a cabeça, nós os membros, o homem completo, ele e nós. O que é a cabeça e o que são os membros? Cristo e a Igreja. Seria pretensão de um orgulho insensato, continua o grande doutor, se Jesus Cristo em pessoa não se tivesse dignado prometer-nos esta glória, quando disse, pela boca do apóstolo Paulo, sois o corpo de Cristo e os seus membros. Sim, agradeçamos a Jesus Cristo ter nos associado tão intimamente à sua vida. Tudo nos é comum com Ele, merecimentos, interesses, bens, felicidade e glória. Não sejamos, pois, membros que pelo pecado se condenem a ser membros mortos. Pelo contrário, sejamos, pela graça emanada de Jesus, pelas nossas virtudes moldadas sobre as suas, por toda a nossa santidade, que é apenas uma participação da sua, membros cheios de vida e beleza sobrenaturais, membros que façam dignamente parte daquela sociedade que Ele quis que fosse, sem ruga, sem mancha, mas santa e imaculada. E já que somos todos um em Cristo, já que debaixo de um mesmo chefe, Cristo, vivemos todos da mesma vida da graça, sob a ação do mesmo Espírito, embora sejamos todos membros, cada qual com a sua função diferente, permaneçamos unidos entre nós, unidos também a todas as almas santas, que no céu, membros gloriosos, no purgatório, membros padecentes, formam conosco um só corpo. É o dogma tão consolador da comunhão dos santos. Para São Paulo, os santos são aqueles que pertencem a Jesus Cristo, tanto os que, tendo recebido a coroa, têm já o seu lugar no reino eterno, como aqueles que ainda combatem neste mundo. Todos esses membros pertencem a um só corpo, pois a Igreja é uma só. São solidários uns dos outros, tudo é comum entre eles. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é glorificado, todos os membros se regozijam com ele. O bem de um membro aproveita o corpo inteiro, e a glória do corpo recai sobre cada um dos seus membros. Como este pensamento abre largas perspectivas sobre as nossas responsabilidades. Que fonte viva deste apóstolo! Por isso São Paulo exorta cada um de nós a trabalhar até chegarmos à perfeição única do corpo místico. Para isso é necessário não só conservar-nos unidos a Cristo, que é a cabeça, mas ainda termos o máximo cuidado em guardar a unidade do Espírito, que é o Espírito de amor, pelo vínculo da paz. Tal foi o voto supremo de Jesus Cristo no momento em que ia terminar a sua missão neste mundo. Que eles sejam um, ó Pai, como vós e eu somos um. Que sejam consumados na unidade. É o que diz São Paulo. Todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, mas todos sois um em Jesus Cristo. A unidade em Deus, em Cristo e por Cristo, eis o fim último. E Deus será tudo em todos. São Paulo, que tanto salientou a união de Cristo com sua igreja, não podia deixar de dizer alguma coisa da glória final do corpo místico de Jesus. E diz-nos que no dia fixado pelos decretos divinos, quando este corpo místico tiver atingido o estado de homem perfeito, na medida da idade perfeita de Cristo, nesse dia há de raiar a aurora do triunfo, que irá consagrar para sempre a união da Igreja e do seu chefe, intimamente associada, até então, à vida de Jesus, a Igreja, tendo atingido já a perfeição,
vai agora ter parte na sua glória. A ressurreição triunfa sobre a morte, último inimigo que deve ser vencido, pois estando finalmente os eleitos todos reunidos sob o seu divino chefe, Jesus Cristo, a expressão é de São Paulo, apresentará ao Pai como uma homenagem essa sociedade já não imperfeita, nem luta no meio das misérias, das tentações, dos trabalhos, do desânimo, do sofrimento, já não a sofrer o fogo da expiação, mas sim transfigurada e gloriosa em todos os seus membros. Oh, que grandioso espetáculo será ver Jesus Cristo oferecer ao Eterno Pai esses gloriosos e inúmeros troféus que proclamam o poder da sua graça, esse reino conquistado pelo seu sangue, todo resplandecente, de um esplendor imaculado, fruto da vida divina, que circula, plena e inebriante, em cada um dos santos. Agora compreendemos que no Apocalipse, São João, depois de ter entrevisto essas maravilhas e essas alegrias, as compare como as compara o próprio Jesus, as núpcias do Cordeiro. Agora compreendemos que para arrematar dignamente essas misteriosas descrições da Jerusalém celeste, o mesmo apóstolo nos faça ouvir a ardente aspiração que Jesus Cristo e a Igreja, o esposo e a esposa, repetem agora incessantemente um ao outro, à espera da hora da consumação final e da união perfeita. Vinde!